Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, começando uma nova sessão no canal. É que a quantidade de lugares assombrados em New Orleans é tão grande que a ideia da gente viajar para lá uma vez por mês para conhecer cada um desses lugares me pareceu bem boa. Então, para começar, vamos até o French Quarter, que é um dos bairros mais famosos da cidade. E aí, então, vocês imaginem uma casa antiga que abrigou escravos, a elite, famílias comuns e até suportou de pé um furacão. Quanta história não está gravada naquelas paredes. Entre todas essas histórias está também a de um assassinato que talvez tenha desencadeado a atividade paranormal da casa, fazendo com que ninguém consiga morar lá por muito tempo e impedindo até que ela seja alugada. A construção na rua North Rampart possui 2 andares e um sótão. E no térreo por muitos anos foi a loja e o templo voodoo da sacerdotisa Miriam, onde eram vendidos objetos e artefatos para feitiços e também eram realizadas consultas rituais e leituras. Recentemente um incêndio fez com que a loja mudasse seu ponto. Mas a casa está lá, no andar de cima o apartamento, que já foi alugado para várias famílias. Como eu havia dito, ninguém consegue morar lá por muito tempo. A casa está infestada de assombrações ativas e de energia residual, por ser um espaço muito pequeno, ter anos e anos de acontecimentos, de emoções e de tragédias. Tudo isso fez com que essa energia se condensasse e se estagnasse, se tornando muito mais forte e potente. O dono da casa diz que não sabe mais o que faz para voltar a ter inquilinos, porque a fama da casa é conhecida por todo canto e as pessoas têm medo de morar lá. Desde sempre, ele recebe reclamações de pessoas ouvindo passos, de pontos frios e de sensação de presença. Só que as coisas realmente pioraram depois do crime. Mas uma história, talvez a pior delas, testemunhada e gravada naquelas paredes. Tudo começou em 2005, quando 2 bartenders, Ed Hall e Zack Bowen, que passaram uma temporada em New Orleans, se conheceram e se apaixonaram pela cidade e um pelo outro. Eles então alugaram um apartamento em cima da loja Voodoo e até acabaram ficando famosos porque foram uma das 150 pessoas que não deixaram a cidade durante o furacão Katrina e ajudaram ativamente na reconstrução de New Orleans. Apesar de se amarem bastante, a vida boêmia dos dois, com muita bebida, muita droga, trazia seus problemas e as brigas eram constantes. Ed chegou a pedir ao dono da casa que retirasse o nome de Zack do contrato de aluguel, porque ela ia mandá-lo embora quando soube que tinha sido traída. E depois disso que veio foi uma tragédia anunciada. Ele ficou uns dias fora e quando voltou no dia 5 de outubro de 2006, eles tiveram outra briga. Dessa vez foi uma briga feia. Aí então, na manhã de terça-feira, dia 19, um hóspede do luxuoso Hotel Omni Orleans abriu a janela. E a primeira visão do dia foi um corpo esborrachado no telhado de uma garagem. Ele, claro, imediatamente chamou a polícia. Quando os policiais conseguiram alcançar o corpo e dar uma primeira examinada, encontraram no bolso da calça uma carta com 5 páginas, que estava ali exatamente para que eles a encontrassem. Na carta estava escrito um nome, Zachary Bonner, e também seu endereço. Ele pedia para que eles fossem até lá, que iriam encontrar o corpo de sua namorada, que ele tinha matado. E também disse que matou porque precisava pagar com a própria vida a vida que ele tinha tirado. E ele contou em detalhes tudo o que tinha feito. Após a briga, ele a estrangulou, fez sexo com o corpo por muitas vezes e dormiu abraçado a ela. No dia seguinte, foi trabalhar normalmente. E quando voltou para casa, levou o corpo de Ed até a banheira, o esquartejou com uma serra de mão e cozinhou. Zack terminou a carta dizendo que não suportou o remorso e a mente atormentada pelo que tinha feito. E os policiais seguiram até o endereço indicado. E mesmo tendo uma noção do que iriam encontrar,
Nem em um filme de terror viram uma coisa parecida com aquilo. As paredes estavam pichadas com indicações de onde estariam as partes do corpo e também as frases: olhem no forno, eu sou um fraco, eu a amava. Na porta do forno estava pichado: olhem aqui. E quando abriram, encontraram as pernas e os braços de Ed assados em uma forma. Em uma panela no fogão estava a cabeça dela, cozida, e na geladeira o resto do corpo, em pedaços. Depois que o apartamento foi liberado pela polícia e foi limpo, novamente foi colocado para locação. Mas ninguém permanecia ali por muito tempo, por causa das manifestações. A cozinha passou a cheirar mal. Não importava o quanto fosse limpa, havia sempre o cheiro de coisa queimando, e esse cheiro surgia e sumia do nada. E os relatos são muitos. Aparições de corpo inteiro que sobem e descem as escadas, mãos sem corpo que surgem atravessando as paredes e sombras negras sem forma que voam pela casa indo desaparecer no sótão. O dono contou que um de seus inquilinos certa vez disse que via o tempo todo o fantasma de um garotinho, mas que essa presença era uma presença boa, não dava medo e até lhe fazia companhia. O pior é que o fogão onde o corpo de Ed foi queimado ainda está lá e foi usado para preparar a refeição de todos os que moraram ali, assim como a banheira onde ela foi esquartejada. Exatamente por isso os pontos mais fortes da casa são a cozinha, o banheiro e o corredor que liga os dois cômodos. Lá as pessoas se sentem muito mal, algumas começam a chorar de repente. Isso certamente é resultado de toda a energia emocional que ficou naquele ponto. O banheiro faz mal para algumas pessoas que disseram ser impossível permanecer ali dentro. Outras contaram que ficavam muito enjoadas quando se olhavam no espelho. Outro inquilino deixou a casa, logo após ver uma fumaça preta saindo do ralo da pia. A cozinha causa emoções ruins. As pessoas sentem raiva, tristeza, agonia e tontura. E no corredor fica o ponto mais frio da casa. Isso sem contar os relatos de um vento gelado que percorre todos os cômodos, mesmo com as janelas fechadas. Não se tem ideia de quantos são os fantasmas residentes, mas são muitos. Nem ninguém tem certeza de que Zack e Ed ainda estejam lá. Só que durante uma investigação paranormal, a Spirit Box captou uma voz masculina que disse Zack. Outros relatos são de passos por toda a casa, correndo. Pedras são arremessadas nas pessoas e essas pedras vêm do sótão. E muitos investigadores disseram que os fantasmas se comunicam bastante, seja jogando ou arremessando coisas, seja tocando nas pessoas ou dando batidas nas paredes. Vez por outra pode-se ouvir uma voz, um sussurro, uma respiração. Mas quando a Spirit Box é ligada, aí sim, são tantas as vozes captadas que parece que há dezenas de pessoas invisíveis falando todas ao mesmo tempo e tentando se comunicar. E entre elas, uma voz de criança. Como eu tinha dito, foram muitos os relatos de ex-inquilinos que viram um garotinho na casa. E ele está sempre pelos cantos. Parece assustado, parece estar se escondendo de alguma coisa ou de alguém. Uma médium foi até lá e entrou em contato com ele. E acabou descobrindo que se trata de um escravo que reside ali há muito tempo. E ele foi testemunha do assassinato de Ed. Ele viu tudo e por isso hoje tem medo e prefere manter distância dos vivos. A verdade é que lá tem assombração para todos os gostos, desde camadas e mais camadas de energia residual de todos os que viveram e morreram ali, até entidades conscientes e manifestações poltergeist. Havia a desconfiança de que as manifestações teriam começado pela presença do templo voodoo. Mas por incrível que pareça, o templo não tem nada a ver com toda a negatividade do andar de cima. Ao contrário do que se pensa, o primeiro andar é neutro, não tem energia pesada e nenhuma atividade paranormal.
É claro que durante as leituras e os rituais, muitos espíritos passaram pelo lugar, mas eles não ficaram, não tiveram nada a ver com o assassinato de Ed. Não foi a influência da casa que levou o Zack a fazer o que fez. Depois de um tempo foi descoberto que ele estava em depressão profunda e o seu emocional, aliado à bebida e drogas, deu no que deu. A certeza é que há muita energia estagnada na casa. Isso é possível perceber na sensação de estar pisando em areia movediça, na dificuldade em respirar e nos batimentos acelerados do coração. E há também muitos picos de eletromagnetismo. Por ser uma casa pequena, tudo fica muito mais intenso e concentrado, fazendo com que até as pessoas menos sensíveis sintam que cada cômodo pulsa energia. Foram muitas as tentativas de uma limpeza espiritual na casa, mas as manifestações não cederam, e o dono disse que também não quer tirar o fantasma do garoto dali. Mas ele desconfia que toda essa carga negativa possa estar fazendo mal até mesmo para ele. Bom, mês que vem eu volto para a gente conhecer mais um lugar da Cidade Encantada, mais um lugar de New Orleans. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.